Verificada a existência de quórum, em primeiro lugar, dou uma boa tarde, desejo uma boa tarde a todos e declaro, portanto, aberta a 8ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, neste ano de 2020. Em discussão e aprovação, a ata da 7ª sessão ordinária e da 1ª sessão extraordinária especial deste Egrégio Colegiado. Pergunto se tem objeções, observações ou questionamentos sobre as atas. Não. Não havendo, então, aprovadas à unanimidade. Autoriza a secretária especial, Caís, a fazer a leitura do expediente. Muito boa tarde a todos. Apenas para informar, Excelência, que encontram-se ausentes na tarde de hoje a 14ª Procuradora de Justiça, doutora Sayonara Café, por motivo de férias, e o 12º Procurador de Justiça, doutor Fernando Vasconcelos, que justificou a sua ausência na tarde de hoje. Apenas isso, desejo uma boa sessão a todos. Obrigada. Muito obrigado, Caís. Nas comunicações da presidência, proponho inicialmente voto de felicitações aos aniversariantes do mês de agosto, a seguir nominados. Dia 3, Francisco Alexandre Amorim Marciano. Dia 6, Lara Maia Teixeira Moraes. Dia 8, membro deste colegiado e colega Anísio Marinho Neto. E também Janaína de Araújo Francisco. Dia 10, Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, nossa Procuradora-Geral de Justiça Adjunta. Dia 12, Michele Dantas de Carvalho. Dia 13, data de hoje, Flávia Felício Matias da Silva. Dia 14, Sérgio Gouveia de Macedo. Dia 17, Emanuel Dayan Bezerra de Almeida. Dia 19, Ivelice Nery da Costa e Beatriz Azevedo de Oliveira. Dia 20, Paulo Gomes Pimentel Júnior. Dia 22, Flávia Queiroz da Silva. Dia 24, Vicente Elísio de Oliveira Neto. Dia 26, Mariano Paganini Lauria. E dia 28, Alexandre Matos Pessoa da Cunha Lima. Pergunto se todos aprovam os votos de felicitações. De acordo. De acordo. Estão aprovados à unanimidade. Proponho um voto de pesar pelo falecimento do pai do nosso colega Jean Polasek, seu Cardoso. Era uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa de excelente e enorme coração. Então, faço esse registro. Eu não tenho aqui, honestamente, o nome completo, mas aí, Caís, a gente consegue com a Ediane. Acho que a Ediane tem lá, naturalmente, o registro. Então, de qualquer modo, faço esse voto de pesar ao colega Jean Polasek. Pergunto se todos aprovam. Aprovo. De acordo. Então, aprovada a unanimidade. Sigamos, então, com as comunicações da Corregedora-Geral, doutora Carla. Antes de passar a doutora Carla, vou até comunicá-la que ela me fez um pleito hoje, eu ainda não tinha respondido, a respeito do horário de ingresso na sede. Está resolvido, doutora Carla, a partir das 7 horas. O problema era que o vigilante que fica na recepção, ele só assume às 7h30. Mas o que eu orientei o pessoal da administração, da sede, é que às 7 horas aquele vigilante que fica na guarita, ele fará o teste de temperatura, ficará com o termômetro lá e, portanto, controlará o acesso a partir das 7 horas da manhã. E na recepção, tem o totem e o tapete sanitizante, todos fazem, né, o procedimento e seguem para as suas salas. Então, era só para comunicar que o pleito de Vossa Excelência foi atendido. Passo, portanto, a doutora Carla para as suas comunicações. Boa tarde a todos. Agradecer, doutor Eudo, pela sensibilidade de atender esse pleito. Na realidade, nós estamos acostumados a trabalhar às 7 horas, não só eu, como todas as outras pessoas que ficavam bloqueadas. Eu não ficava bloqueada, não, mas diversos colegas e servidores e terceirizados ficavam bloqueados na porta no sol, em aglomeração, e depois nós tínhamos uma formação de fila para colheita de temperatura, causando atraso no ingresso nas salas de trabalho. Então, eu quero agradecer a sensibilidade e acho que a partir de amanhã, realmente, a gente já tenha
à normalidade, porque as poucas pessoas que podem trabalhar precisam se sentir tranquilas, sem esse estresse desnecessário, com todas as regras de segurança, mas sem o necessário de uma fila, de permanecer no sol, etc. Então, eu quero agradecer. Gostaria, doutor Eudo, em assuntos institucionais, de colocar, para dar conhecimento ao colégio, a determinação de número 18.24A da Corregedoria Nacional do Ministério Público, em respeito ao Procurador-Geral e a Corregedor-Geral. E também gostaria de colocar em assuntos institucionais o encaminhamento do projeto de lei para alteração da Lei Complementar 141 de 96, que está na Assembleia. Só isso, Excelência. Muito obrigado, doutora Carla. Só a respeito desse último detalhe, doutora Carla, porque tinha uma pessoa me mandando aqui uma mensagem relativamente urgente. Vossa Excelência questionou ou afirmou? Eu perdi sobre a Assembleia. Assembleia, não. Eu de esclarecimentos a respeito do encaminhamento e da ciência ao colégio desse encaminhamento, que até então não houve nenhuma comunicação oficial em sessão a respeito. É mais uma socialização dessa questão do projeto de lei que foi por tanto tempo trabalhado no Colégio de Procuradores. Pois não, Excelência. Na realidade, nós mandamos agora, durante esse período da pandemia, e com todo esse momento difícil e o foco muito forte realmente na solução das questões relacionadas à Covid-19, acredito que que passou realmente em branco a comunicação. Então, fica comunicado, foram 2 projetos encaminhados para a Assembleia Legislativa, um que trata do TAD e SUSPAD dos servidores do MPRN, outro que trata do TAD e SUSPAD dos membros, de vários outros aspectos, né, relacionados ao regime disciplinar, entre outras questões pontuais que tinham sido, nós unificamos uma série de projetos que tinham sido já aprovados, inclusive aquele da criação das promotorias, né, daquelas 4 unidades que já havia sido aprovado pelo colégio, a regime disciplinar, TAD e SUSPAD, foram tudo que tinha acumulado, que já havia sido discutido no Colégio de Procuradores, foi remetido num projeto só para a Assembleia Legislativa e já está tramitando, né, já estão tendo o trâmite. Estamos conversando com alguns deputados para tentar agilizar esse processamento. Há uma questão muito importante para membros e servidores, a doutora Carla, inclusive, tem sempre perguntado a respeito desse TAD e SUSPAD, né, a transação administrativa disciplinar. Isso tem hoje sido discutido no CNMP, como na possibilidade do CNMP editar uma resolução. E isso foi, inclusive, depois de nós já termos discutido isso no MPRN. Então, nós provavelmente sairemos na frente da maioria dos estados, porque a maior parte dos colegas, procuradores gerais, tem levado ao CNMP a questão de que é importante que isso seja disciplinado por lei orgânica, né, por cada estado. Então, assim que a nossa estiver aprovada, nós remeteremos como, né, sugestão para os demais ministérios públicos, inclusive para o CNMP, a respeito da possível regulamentação que fará sobre o assunto. Então, seguindo nas comunicações, peço pergunto, melhor dizendo, a doutora Daci Pinheiro, se tem comunicações. Apenas uma, Excelência. Só comunicar ao colégio que, atendendo ao convite da PGJ adjunta, doutora Elaine, em nome do colégio, eu participei de uma sonora, de um vídeo institucional, alusivo aos 14 anos da Lei Maria da Penha, que é hoje. Então, tipo uma campanha de esclarecimento. Eu e mais 10 colegas gravamos umas sonoras curtinhas, um vídeo curto, mas, em nome do colégio, eu tive essa participação, ok? Apenas isso. E agradecer por não terem esquecido o colégio dessa vez. Muito obrigado, doutora Daci. Doutor Anísio. Senhor presidente, senhora corregedora, apenas agradecer a manifestação alusiva ao meu aniversário, que transcorreu no dia 8 de agosto,
já aprovada pelo Conselho, mas também Vossa Excelência fez citação ao lado dos colegas que também estão aniversariando. Agradecer e também me associar à proposição aos demais colegas, que neste mês de agosto estão completando mais um ano de vida. No mais, dizer a Vossa Excelência que caminhamos fazendo o rodízio no nosso gabinete, né? Estamos fazendo pontualmente, presencialmente e também de forma virtual, e estamos caminhando bem dentro da normalidade e continuar nessa marcha para que a gente possa, enfim, quem sabe, no mais breve espaço de tempo possível, deixarmos para trás essa pandemia com a chegada dessas vacinas e desejar saúde a todos e uma boa sessão. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes. Boa tarde, senhor presidente e caros colegas. Quero apenas acompanhar os votos pelos aniversariantes do mês, todos os colegas, integrantes do Ministério Público, e também me associar aos votos em razão do falecimento do pai do nosso colega Jean Paul Assec, né, o senhor José da Silva Cardoso. Sem outras comunicações. Muito obrigado, doutora Lourdes. Doutora Daci Oliveira. Boa tarde, Excelência. Sem comunicações. Muito obrigado, doutora Daci. Doutor Arli. Apenas para comunicar que meu gabinete já está operacional. Depois do dilúvio que desabou em cima do meu birô. Apenas o meu birô ficou um pouquinho danificado, mas eu acho que dá para levar. Né? Eu acho que vai dar para levar, mas já está funcionando direitinho, beleza. É isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Arli. Doutora Miriam. Boa tarde a todos. Nenhuma comunicação, apenas uma reiteração. Travou. Os votos. Travou, Miriam. Doutora Miriam, Vossa Excelência apenas reiterou os votos, não é isso? De felicitações e de pesar. Exato, e de pesar, exato. Ok, porque estava falhando, mas deu para entender. Então, muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Boa tarde, né? E saudar os aniversariantes, mais uma vez, doutor Anísio. Saúde, felicidade. E é isso. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Iádia. Boa tarde a todos. Também gostaria de me acostar aos votos de felicitações pela passagem dos aniversariantes, principalmente do doutor Anísio, que congrega esse colégio, e me acostar aos votos também de pesar do pai do nosso colega, Jean Paul Assec, e sem mais comunicações. Muito obrigado, doutor Iádia. Doutor Braz. Sem comunicações. Muito obrigado, doutor Braz. Doutora Rossana. Sem comunicações, Excelência. Obrigado, doutora Rossana. Doutor Carlos. Sem comunicações, Excelência. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor José Alves. Inicialmente, parabenizo o doutor Anísio, já tive a oportunidade de fazê-lo durante a sessão do Conselho Superior. Ele que sempre é o primeiro a lembrar de todos nós. Agradeço essa lembrança, ele sempre faz dos nossos colegas. Então, parabenizo mais uma vez pelo transcurso do aniversário. Igualmente a doutora Elaine, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta. Me acosto também ao voto de pesar pelo falecimento do pai, doutor Jean Paul Assec, nosso colega, o senhor José da Silva Cardoso, como mencionou a doutora. E comunico que retornei às atividades presenciais no dia 3 de agosto, segunda-feira retrasada, né? Encontrei tapete sanitizante, a medição de temperatura, recebi um kit contendo 3 máscaras e uma caneca, e nós estamos tocando o barco, no máximo até às 13 horas, conforme determinado. Só isso. Muito obrigado, doutor Zé Alves. Doutora Naide. Excelência, comunicado. É que
na sessão da Câmara Criminal de hoje, ficou acertado, os desembargadores combinaram que, a partir da próxima sessão, eles usariam toga e solicitaram que os procuradores, né, a partir da próxima sessão, também passassem a usar suas becas. Certo? É um comunicado voltado especialmente aos colegas do criminal. Muito obrigado, doutora Naide. A todos, então, cientificados. Passo, então, ao doutor Silvio Dantas. Excelência, sem comunicações, apenas me associar às felicitações pelos aniversariantes do Anísio, né? Já fizemos lá na sessão do Conselho, a doutora Elaine também, e a todos os outros. E ao voto de pesar pelo falecimento do pai do nosso colega, Jean Paul Lacerda. É isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Silvio. Passamos, então, passadas as comunicações, na ordem do dia, nós temos inicialmente o PGA 23.071/2020, reabilitação de sanção disciplinar, o relator, doutor Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes. Doutor Carlos Sérgio, pode relatar e votar, excelência. Excelência, eu pergunto, eu indago se, no caso, se a leitura da ementa já satisfaz aí aqui no... Penso que sim. Se não houver nenhuma manifestação contrária, Vossa Excelência pode fazer dessa forma. Certo. Então, ementa. Recurso de ofício, inteligência do artigo 227, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 141, de 1996, decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que cancelou nota constante em ficha funcional do membro do Ministério Público, decurso do prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão e aplicou a pena disciplinar de advertência, conhecimento e desprovimento do recurso de ofício. Perfeito. Pergunto se todos concordam com a solução. Excelência, pela ordem, eu sou impedido de votar nesse processo porque eu fui o relator lá no Conselho. Eu fui relator então, perfeito. Estou impedido, doutor Arli. Os demais todos concordam? Tem alguma observação ou questionamento? Eu concordo. Concordando. Já temos uma íntegra. De acordo, excelência. De acordo. Então, aprovado a unanimidade, registrado o impedimento, nos termos do voto do relator, doutor Carlos Sérgio, registrado o impedimento do doutor Arli. Portanto, passemos então ao item B, é o PGA 24.451 de 2020, também reabilitação de sanção disciplinar, o relator, doutor Zé Alves. Se o processo estiver em mesa, pode relatar e votar, excelência. Está, excelência. Igualmente ao que foi formado pelo doutor Carlos Sérgio, também creio que a ementa seja suficiente, tendo em vista que se trata de um recurso que, inclusive, no projeto de lei complementar, está sendo abolido, né? Eu iria além, que além de abolir o recurso de ofício, deveríamos abolir também a previsão de reabilitação pelo Conselho. Para mim, no momento em que houvesse o transcurso do prazo de 2 anos, automaticamente deveria ser cancelado na ficha funcional essa anotação. Bem, recurso de ofício, emenda. Preceito previsto no artigo 227, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 141 de 1996. Decisão do Conselho Superior do Ministério Público que cancelou nota em ficha funcional de membro do Ministério Público. Decurso do prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão que aplicou a pena disciplinar de advertência e não aplicação de outra sanção do período. Conhecimento e não provimento do recurso. Excelência, pela ordem também, eu sou impedido de votar porque eu fui vítima desse processo. Portanto, eu estou impedido. E, no caso, está identificado. Excelência, Mas eu acho que é outro. Vamos, só para a gente organizar, eu vou abrir a palavra para a doutora Anísio, depois a doutora Iádia, mas só para a doutora Arli concluir a Não, excelência, eu sou impedido porque se trata de um caso que me afeta. É isso. Impedido nos dois. Então, registrado o impedimento do doutor Arli, doutor Anísio pediu a palavra.
Excelência, eu fui o relator quando da análise desse processo no Conselho Superior e, portanto, eu estou impedido de votar agora em grau de recurso. Então, registrado impedimento também do doutor Anísio. Então, impedido doutor Arli e doutor Anísio. Doutor Iádia tinha pedido a palavra. Não, eu tinha impressão que, doutor, o processo não era de um colega do primeiro grau? Esse Bom, que nós estamos votando, não Só é... esclarecendo o seguinte, esse processo aqui, houve o pedido de não identificação e, por essa razão, eu distribuí previamente a Mas todos... não é o mesmo, não é o mesmo caso. Não, é o processo. São dois, É Iádia. por isso que eu estou dizendo, eu São não sei se dois. por que o doutor Arli está impedido Iádia, nesse, doutor se Zé Alves ele... Olha... É porque ele foi relator de um e tem interesse Não, no eu outro, entendi. Excelência. Eu entendi. O problema é que o doutor Arli não está na mesma situação desse que o doutor José Alves está relatando. Não, mas ele já arguiu, doutor Iádia, ele arguiu o impedimento e não há necessidade de apresentar as razões. Então, ele arguiu o impedimento e assunto... Impedimento não, suspeição, então, né? Impedimento, Excelência. Impedimento. Eu sou impedido porque eu fui a vítima desse processo aí do padre. O padre político que fizeram contra mim. É isso. Tá certo. Vou dizer com todas as letras, para mim, pode tirar o sigilo disso aí. Você é vítima. Para mim, isso não dá... Esse tipo de esclarecido. galardão, tá? Eu levo como uma medalha. Isso é uma medalha que eu ganhei no combate. Ah, entendi. Tá, Marcas do... As marcas da guerra, né, doutor Arli? Marcas da guerra. Então, doutor Zé Alves seguiu, e é só para a gente registrar, que não significa, neste caso, o sigilo simplesmente para omitir a opinião pública do que está se tratando. Aqui, se tratando de reabilitação, significa a aplicação mais pura e perfeita da aplicação da teoria do esquecimento, o direito ao esquecimento, amplamente consagrado pelos tribunais superiores brasileiros. Você tem o direito de que aquela questão seja apagada. Isso é muito utilizado na internet, né, em questões envolvendo a internet, difamação, injúria, etc. Né? Então, com a aplicação da teoria do direito ao esquecimento a estes dois processos, permite-se àquelas pessoas que foram reabilitadas que isso seja apagado definitivamente, inclusive na própria sessão de julgamento. Eu acho que é um exemplo importante que a gente dá, né, nesse sentido. O doutor Zé Alves, inclusive, colocou muito bem, talvez o ideal mesmo fosse nem precisar de ter esse recurso de ofício, né? Já fosse, com o decurso do tempo, aplicado imediatamente o direito ao esquecimento e apagado essa questão dos registros funcionais e etc. Então, se não houver nenhum outro colega que queira fazer comentários, eu pergunto se todos estão de acordo com o voto do doutor José Alves. Estou de acordo. Sim. Peço desculpas porque eu troquei o processo número 1 com o número 2, perdão. Tranquilo. Agora eu entendi. Então, aprovada a unanimidade, registrados os impedimentos do doutor Anísio e do doutor Arli. Sigamos, então, para a nossa pauta, que só teria agora eventual assunto institucional. Eu não teria nenhum assunto institucional, mas questiono aos senhores procuradores se há membros desse colegiado, se há algum assunto institucional que queira ver discutido. Excelência, eu coloquei a questão da determinação número 18.24A. Certo, perfeito. Excelente. Essa é uma questão relevantíssima. A doutora Carla vai relatar, mas eu vou só também registrar que isso foi encaminhado para a Procuradoria-Geral, um ofício da Corregedoria Nacional, do doutor Rinaldo Reis, no sentido de cumprir uma determinação já antiga, de 2017, salvo engano, daquela corregedoria, no sentido de que as pessoas que estão com acúmulo de serviço não façam jus à substituição de outro colega, né, diante do acúmulo de serviço. Foi orientado pela Corregedoria Nacional que a Corregedoria local é quem definiria quem está ou não com acúmulo de serviço. Então, o que a Procuradoria-Geral fez foi encaminhar a doutora Carla como corregedora. Ela prestou as informações, mas permite que Vossa Excelência relate, né, a conclusão a que chegou desse procedimento. A determinação, antes mesmo de ir, enquanto eu não esqueço, doutor Zé Alves, nessa mudança da lei 140, da lei complementar 141, nós, enquanto colégio, já tínhamos colocado a revogação do parágrafo 2º do artigo 227, que fala da reabilitação. Então,
tão logo seja aprovada a lei, né, nós não teremos mais esse recurso de ofício. Eu lembro, doutor. Eu estou aqui com a cópia aqui e só fui confirmar porque na minha cabeça já tinha retirado e de fato está. Tomara que, e por isso que eu pedi para incluir esse processo, essa questão, essa informação ao colégio em assuntos institucionais, diante da relevância desse projeto. E aí, aproveitando para terminar o projeto, só dei um tempo de eu ver uma parte dele e senti falta de duas questões que o colégio tinha aprovado. Era o relatório de transição para o substituto, que não consta no projeto enviado à Assembleia, e a questão da permuta, a inviabilidade da permuta em caso de um membro não estar em exercício no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, foram os dois dispositivos que o colégio tinha aprovado, pelo menos é isso que eu recordo, e que não consta no projeto encaminhado à Assembleia. Eu confesso que só fui até esse momento, não avancei em relação a PAD, SUSPAD ainda, no estudo do projeto, mas senti falta dessas duas questões, e que tem tudo a ver, na realidade, com o que a gente já trata. Em relação à permuta, à impossibilidade de permuta, já existe uma resolução recente do Conselho Nacional, que, de certa forma, trata da matéria que nós abordamos anteriormente aqui, não com a clareza que o colégio tinha aprovado, mas trata, de certa forma, vai causar bastante discussão se acontecer um caso novamente no Rio Grande do Norte. Em relação ao relatório de transição pelo substituto, isso tem a ver agora, sim, com essa nova questão do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional, e a determinação que foi imposta ao Procurador-Geral não designe, abre aspas, né, não designe como substituto promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. O doutor Eudo, o Procurador-Geral, ao receber essa determinação, né, é um processo que já vem há muito tempo, há alguns anos, então só restam, de todas as outras questões que foram levantadas, inclusive encaminhamento do PAD e SUSPAD para a Assembleia, então só resta essa determinação. E encaminhou, então, para a Corregedoria para a gente ver como viabilizar esse cumprimento dessa determinação. Nós colocamos algumas questões tecnológicas, né, uma vez que todos os relatórios hoje, que dizem respeito às atividades dos membros, à exceção dos procuradores de justiça, todos estão em sistema, ou EMP virtual, ou EMP, e essa questão de estar ou não em dia deve advir dos sistemas. Nós colocamos algumas questões para o Procurador-Geral, acredito que a gente deva ainda tratar desse assunto, não é, doutor Eudo? Oficialmente, nós ainda vamos tratar desse assunto, ainda com a DTI, eu acredito também, né, para viabilizar num clique que a gente consiga apontar quem está, então, com acúmulo de serviço ou não, para viabilizar a substituição. Essa é uma medida de moralização, porque hoje, lamentavelmente, nós temos muitas substituições que entendem a substituição como plantão, para tratar só de urgência, quando, na realidade, a substituição ela não veio com esse intuito de urgência e emergência. Ela veio com o intuito de fato, o membro que se dispuser a ir substituir, fazer um bom trabalho, né? Então, dentro do possível, mas fazer um bom trabalho e não só tratar de emergência e urgência. É claro que há muitas exceções de colegas, de membros que vão substituir, tem esse cuidado de não tratar só de urgência e emergência. Eu tenho o exemplo aqui do colégio, né, no colégio de procuradores, os procuradores, quando se substituem, têm, assim, o maior cuidado de zelar para manter o acervo bem em dia, tudo. A gente tem muito essa preocupação. Então, essa é uma medida de moralização, sem dúvida nenhuma. Se o membro que está com acúmulo de serviço aceitar uma substituição, como é que pode, então, isso dar certo, né? Bom, então, por favor. Oi, não.
creio que não foi distribuído, eu não me lembro de ter lido é uma recomendação disso? Não. É uma determinação num processo existente. Certo. E Então, decorreu da correição feita pela Corregedoria Nacional 2 anos atrás, doutor Eudo, o senhor se recorda? Eu não me lembro agora ao certo, mas eu tenho a impressão que é de 2017. É bastante antiga, e é na época da gestão de doutor Paulo Leão, que tinha acabado de sair, eu estava em exercício na Corregedoria por decisão do colégio, desde essa época. Eu não me lembro de ter distribuído, se eu tivesse... Ou 2017 ou 2016. Doutor Anísio, lembra o ano? É 17, excelência. 2017. 17. O doutor Paulo se aposentou e ficou aquele vacácio do término do mandato dele quando eu fui entrar da corregedor por indicação do colégio. Aí vieram aqui e fizeram a correção nacional. Pronto. Então, é uma determinação. O esclarecimento que eu quero é saber o seguinte, se esse caso, nas situações de substituição automática ou naqueles outros casos voluntários. Essa foi uma questão que o doutor Eudo levantou, tentou sustentar a possibilidade de não se levar em consideração essa situação em substituição automática, mas foi rechaçado pela Corregedoria, não é isso, doutor Eudo? Perfeito. O que temos hoje é uma determinação objetiva, que já teve questionamento, já vem desde 2007 tramitando, nesse processo de 2017, e a conclusão que temos hoje e o que chegou do CNMP, da Corregedoria Nacional para o MPRN, é que não tem mais espaço para discussão e precisa ser cumprida aquela disposição, que é não designar nenhum colega que esteja com acúmulo de serviço para substituição em outra unidade. A grande questão que eu acho que a Corregedoria e esse colégio, talvez a doutora Carla pudesse trazer para o colégio para discutir, é saber qual é a situação de acúmulo de serviço. Quantos processos configuram acúmulo de serviço? Quantos procedimentos não despachados? Como é que se vai definir quem está ou não? Para dar uma notícia boa, a segunda notícia boa, a corregedora hoje, do clique, né? Vai ter o clique do... E assim, só registrando aos colegas a importância disso para os membros. Lógico, todos temos essa consciência, mas você veja essa promoção para Natal agora, né, são 2 promotorias, uma antiguidade e um merecimento, vai ser julgada novamente em menos de um mês. A gente tinha situações de 6 meses, às vezes por outras questões até deve chegar a 1 ano. Então continua vamos dizer assim, de fato, o trabalho da corregedoria, o trabalho da procuradoria, o trabalho do conselho, deste colegiado, teve resultado e só não vai ser julgado antes por uma circunstância que a relatora precisava de outras informações, mas já estaria pronto em 1 semana para julgar, coisa inédita no MPRN, que é importante repisar que há um investimento de todos nós, né, dos órgãos da administração, dos órgãos da administração superior, da corregedoria, da DTI, para que a gente tenha cada vez mais esses elementos de informação. Esses sistemas de informação propiciando mais rapidez nas decisões e etc. Então, doutora Carla, já conversei com a DTI, em setembro será desenvolvida a funcionalidade do EMP e, portanto, daqui a 1 mês, 2 meses no máximo, isso já foi comunicado, eu já fiz um ofício ao Corregedor Nacional, dizendo que a partir de outubro o MPRN estará apto, com o sistema de tecnologia apropriado, para que a Corregedoria, num clique, possa saber quem está ou não apto a ser, porque é o que a gente vai fazer. Quando houver a vaga para substituição, o gabinete da Procuradoria-Geral, que Janete, Mary, Luciene, sempre quem gerencia essa pauta, quando tiver alguma vaga para substituição, imediatamente se vai buscar a Corregedoria para saber o substituto automático, fulano de tal, está apto, e já pergunta mais uns 2 ou 3 da ordem, né, para não... E aí a Corregedoria vai dizer, bom, esse aqui está apto, aí faz a designação, e assim a gente consegue girar a roda, né, e continuar a administração de forma tranquila. Então vai ter o sistema para a Corregedoria, porque fazer isso de forma mecânica seria impossível, é um trabalho que não justifique. Hoje, com os sistemas que tem, é possível criar esse painel, vai ser entregue à Corregedoria pronto, só precisa a Corregedoria, justamente nesse mês de setembro, avaliar, discutir, talvez trazer para uma sessão próxima do colegiado a discussão de algum critério de sugestão, de opinamento do colegiado, porque a decisão vai ser da Corregedoria,
né? Isso está bem definido na decisão do CNMP. Quem vai definir quem está em acúmulo não é a corregedoria. O que vai ser de critério para isso, aí naturalmente pode ser feito através de discussão, né, com colegiadas de mais órgãos da administração. É claro que o clique, doutor Eudo, é figurativo, né? Porque até para correr a promoção não é um clique, na realidade tem saído um pouco mais rápido da corregedoria por muitos motivos, e não se trata só do clique, mas especialmente porque tão logo é publicado o edital, nós já começamos a trabalhar internamente dentro da divisão de trabalho que nós fizemos na corregedoria. Mas mesmo assim, doutor Eudo, a doutora Miriam identificou um problema na certidão do RH, e nós hoje já conversando com a Aldir, ontem também, a gente já tem que ajustar. Então, mesmo o clique não é nunca o clique, né? Sempre o humano vai ter que trabalhar para ajustar. Então, com certeza, a corregedoria fica muito feliz de saber que nós vamos ter um módulo específico para nos atender, e, com certeza, a construção desse módulo precisa do nosso acompanhamento, como tudo tem sido feito dessa forma. Porque a DTI é o técnico, mas eles não entendem o que eles estão produzindo normalmente. Então, nós que vamos ler o que a gente precisa e eles fazerem o serviço dele dentro dessa leitura e explicação que a gente dá. E é assim que a gente tem trabalhado com a DTI, e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Então, eu gostaria... O conceito de acúmulo de serviço, o conceito de acúmulo de serviço, hoje nós temos dois conceitos. Nós temos o conceito que o Conselho Superior do Ministério Público já publicou, e nós temos um conceito que a Corregedoria do Ministério Público entende por acúmulo. Então, são dois conceitos hoje que nós trabalhamos com acúmulo de serviço, e, com certeza, isso vai ser trabalhado mais ainda também com o colégio, não vai ser uma decisão só da corregedoria, não, nós vamos, com certeza, socializar esse problema para encontrar uma solução adequada, não só para viabilizar a administração, mas também, e especialmente, sobretudo, para a questão da eficiência do serviço público. Então, minha preocupação nessa gestão, na corregedoria, é exatamente chamar o foco do Ministério Público novamente para a questão de que acúmulo de serviço não é motivo de orgulho. Acúmulo de serviço é motivo para esforço até que isso não apareça. Então, pontualidade no oferecimento da prestação do Ministério Público, da atuação do Ministério Público, é um foco, é uma prioridade para essa corregedoria. Então, com certeza, veio muito a calhar essa questão, agora de forma transversa, vamos dizer assim, mas veio muito a calhar e está muito nesse sentido, que também a Procuradoria-Geral também está trabalhando nesse sentido, de que não basta ser, eu não gosto de resolutivo, mas há necessidade de se ter um acervo e se dar conta desse acervo, e não produzir uma filial antes que a matriz esteja bem adequada. Eu sempre coloco isso. E muitos colegas têm sido chamados à responsabilidade e têm acorrido. Graças a Deus, a gente tem percebido que os membros têm acorrido e começaram a introduzir quem perdeu, graças a Deus não foram todos, foram alguns, e perderam esse senso de que a pontualidade na prestação do serviço é importante. Então, era só isso que eu queria dar ciência ao colégio. Muito obrigado, doutora Carla. Doutor Arli tinha pedido a palavra. Excelência, não, era isso, era esse ponto, essa questão dos conceitos de serviço em dia, que é um conceito da corregedoria e outro do conselho para efeito até de promoção, né? E o doutor Carla está sinalizando no sentido que haverá uma harmonia, vai se buscar harmonia entre esses dois órgãos. Era isso, só isso. Né? Obrigado, doutor Arli. Algum outro colega gostaria de correr sobre esse assunto, ou teria algum outro assunto institucional? Não. Excelência. Na verdade, eu queria saber se já há previsão de alteração do horário. O horário de funcionamento da instituição? Isso, exatamente. Não, sinceramente não. A gente fez um planejamento para, durante esse mês, a DGEP e a DGE estão avaliando, a gente criou alguns parâmetros para avaliar como é que está, em primeiro lugar,
toda semana, eu vou até dizer aqui, não pensem que é também por algum motivo de não dar transparência a esses fatos, mas por uma questão de direito à intimidade. A gente tem um relatório semanal de quantos integrantes, terceirizados, colaboradores, estagiários, M-presidente, toda semana a gente faz. Quantos foram infectados, quantos foram suspeitos, quantos foram eventualmente recuperados, que estiveram doentes, e etc. E a gente tem identificado as pessoas, por isso que a gente não divulga, porque é preciso saber onde elas estão para que haja uma informação. Por exemplo, se tem alguma unidade que houve um foco de Covid lá, se tem algum setor que está havendo um excesso, e etc. Então, o que a gente está fazendo nessas primeiras 4 semanas criamos um gráfico, né, num painel, para identificar se houve, antes da abertura do MPRN, dia 3 de agosto. Eu tenho já no meu celular hoje, até a semana 7 de agosto. E até a semana 7 de agosto se manteve os mesmos índices de casos confirmados, suspeitos e etc. Então, na primeira semana, 3, 4, 5, 6 e 7, não tivemos alteração na infecção por Covid entre os integrantes, né, colaboradores, etc., do MPRN. O que significa que esse retorno nessa primeira semana não causou impacto do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista epidemiológico. Mas uma semana só é muito pouco. Então, a gente vai avaliar essa semana agora, a semana que vem e até o final de agosto, para ver se nessas semanas como se comportou a curva epidemiológica dentro dos que estão no MP. Inclusive, a gente tem que saber as pessoas, porque muitos estão em casa, né? Então, assim, às vezes ele se contaminou, mas não porque está indo ao MPRN. Ele se contaminou porque foi ao supermercado, ou à praia, ou a algum lugar, né? Aqueles que não estão em trabalho remoto. Então, a gente está fazendo todo esse estudo com tranquilidade, porque, sinceramente, eu sei que não é a opinião, né? Não é a intenção do Vossa Excelência, nem de nenhum colega, não há razão para a gente tentar apressar nenhuma medida. Os índices de produtividade, esse é outro aspecto, né? Eu falei agora da contaminação, outro aspecto que a DGE, eu conversei com o Tiago, que está substituindo o Jean, especificamente para a gente ver a questão da produtividade, como ela aconteceu antes do dia 3 de agosto e ela ocorreu após o dia 3 de agosto. A gente saber se houve índices realmente de um aumento muito significativo, ou se a coisa está no mesmo nível. O que a gente imagina, doutora Naide, eu já coloco para o colégio, a gente tem discutido isso, eu conversei longamente com a equipe sexta-feira. Toda sexta a gente está tendo uma reunião de avaliação da semana. Semana epidemiológica MPRN, com esses dados de quem contaminou, com os dados das EPIs, com os dados das unidades que tiveram dificuldade ou não para funcionar. Teve locais que não tinha ninguém realmente para trabalhar e a gente tentou, né, através de contínuo, de terceirizados, outros, né, de núcleo rolante, servidores de núcleo rolante, para de alguma forma funcionar e etc. Então, a gente está tendo todo esse cuidado. Então, ao longo desse mês será avaliada a questão epidemiológica, a questão da produtividade e, de certa forma, já estamos, penso, nos preparando para o novo normal. Porque uma coisa que já está muito clara é que muitas unidades funcionaram melhor de forma remota do que presencial. Em outras, isso não aconteceu. E tem aquelas unidades, como principalmente promotoria do interior, que não tem como ser totalmente remota, né? Então, a gente tinha feito uma pesquisa com todos nós, acho que todos os senhores responderam, senhoras, a gente fez um formulário no Google Forms para saber do retorno, né? Se estava seguro, se era grupo de risco. Uma das questões era para os gestores, e todos os senhores são gestores da sua procuradoria. A sua unidade, isso cada gestor respondeu, ela tem condições, na sua opinião, de gestor, de funcionar totalmente remota, de funcionar parcialmente de forma remota, ou não tem possibilidade de funcionar, né, com ninguém em trabalho remoto. Isso foi feito uma pesquisa apenas de opinião, foi feito, já tem a DGEP, tudo isso, mais de 1.300 pessoas responderam a esses questionários. A DGEP fez todo um mapeamento, nos mostrou uma série de questões, e uma das que estão também em estudo nesse mês de agosto é as unidades que a gente pode, a partir de setembro, ainda que volte mais gente para a instituição,
que a tendência, que se houver retorno, respondendo a sua pergunta, é, primeiro, não mudar horário de expediente, é mudar grupo de pessoas. Aqueles que coabitam seriam, em princípio, os que poderiam, num próximo movimento de retorno, retornar seriam esses que coabitam, porque, inclusive, o CNJ editou semana passada a resolução retirando o afastamento dos que coabitam com pessoas que estão em grupo de risco. A gente não tem essa decisão, estou apenas colocando assim, que é uma das possibilidades, para deixar tudo claro que a gente está tentando fazer de forma bastante tranquila. Então, com todas as informações, se, por exemplo, a gente identificar que há unidades que funcionaram bem, que tiveram produtividade, inclusive, a mais, e que tem interesse de entrar no teletrabalho, que a gente já cogita reduzir o percentual de produtividade extra do teletrabalho, para estimular algumas pessoas realmente a entrarem. Porque nas unidades em que houve aumento de produtividade, isso foi atestado em algumas, é melhor que essas pessoas realmente trabalhem de forma remota, né? Alguns setores, como, por exemplo, o Naju, a gente está agora reforçando o Naju para assessoramento jurídico remoto. Nós temos uma unidade do Naju que trabalha hoje tem 16 promotorias sendo atendidas na questão cotidiana, né, do trabalho regular. Promotorias que estavam em situação de estrangulamento, ou sem titular, etc., são cerca de 16. Nós vamos criar outro núcleo do Naju agora para dar vazão a um projeto que a gente iniciou na época do doutor Anísio. Fui eu e o doutor Anísio que assinamos e fizemos, acho que só deu certo em 2 promotorias, porque depois não tivemos mais promotores interessados, que é o da inspeção interna. Então, vamos retomar agora com uma unidade do Naju. E essa unidade do Naju vai ter gente trabalhando fisicamente e a maioria, talvez, remotamente, como a gente já tem em algumas situações. Então, vamos ter unidades, eventualmente, do MPRN, que ninguém vai estar na sede. Todos vão estar remotamente. E eu estou dizendo que a gente está com muita tranquilidade com a pessoa normal, porque, por exemplo, as reuniões da Procuradoria-Geral, da administração, com as unidades, gerências, diretorias, chefias, etc., a gente tem feito tudo por videoconferência, ainda com esse retorno parcial. Nós decidimos manter a reunião por videoconferência, porque tem dado bastante resultado, como a gente está aqui hoje, na sessão, né, do Colégio de Procuradores de Justiça. Um servidor está no grupo de risco, não está indo, outro está na sede lá da DADM, que é outro prédio, aí outro está no prédio do GAECO, outro está no prédio X. Você não precisa mais deslocar essas pessoas. A gente está agora se acostumando com o que já existia, que era a videoconferência, com essa conversa remota. A pandemia nos forçou a utilizar esse recurso. Hoje a gente tem os recursos e vê que realmente é muito bom. Você tem um servidor, a gente está no meio de uma conversa, às vezes, da administração, e surge uma questão envolvendo uma outra unidade, que a pessoa nem tinha sido convidada para a reunião, nem nada. Você basta ligar para a pessoa, passa o link, e ela entra na reunião. Ela pode estar no Japão, ela pode estar nos Estados Unidos, ela pode estar na Índia, e funciona, né? Então, a gente está se preparando para isso, para ver o que é que pode funcionar de forma totalmente remota, o que tem que funcionar de forma parcialmente remota, assim, tem que ter pessoas presenciais e pode ter pessoas remotamente, e aqueles casos que não têm condição de trabalhar de forma remota. Isso tudo a gente vai lentamente, né, discutindo, trazendo para a instituição, mas objetivamente não há, neste momento, uma previsão já de voltar com algum horário diferente antes, pelo menos, do mês de setembro, para que a gente até lá tenha bem feito esse levantamento. O que a gente já está pensando nesse primeiro mês, por exemplo, essa questão do horário ficou muito... Não, é 8 às 13, trabalha fora do horário, não trabalha. A gente viu que era muito difícil para as pessoas trabalharem de 8 às 13, terem que se deslocar para almoço. Tem gente que mora distante, tem gente que está, às vezes, em outro município, vai no interior, principalmente, e aí você dizer, não, você, quando terminar, você completa o seu expediente. Viu-se que é uma coisa impraticável para determinadas circunstâncias. Mas a gente agora, com um novo momento, pode verificar que é possível organizar melhor isso, e sim, a pessoa dá um expediente presencial e outro remoto, né? Se reduzir esse horário, não for de 8 às 13, por exemplo, presencial, que aí já dá 5 horas, ele já tem o tempo de deslocamento, o tempo para refeição e etc., seria inviável, mas se a gente reduz o presencial para alguns, para que ele dê outro remoto, isso seria viável. A gente quer que funcione. A principal preocupação é que os membros, integrantes, colaboradores estejam seguros quanto à pandemia
né, quanto à possibilidade de infecção, e que a instituição funcione, esteja prestando seu serviço, atendendo, né? Essa questão do atendimento remoto agora, me perdoe se eu estou alongando, mas é porque a gente tem discutido muita coisa, e é importante a gente compartilhar e ter a opinião, naturalmente, dos colegas. Mas a gente estava discutindo, nessa reunião de sexta, eu coloquei uma situação para mostrar como hoje, se a tecnologia for bem utilizada, como ela pode agilizar muito o nosso atendimento. Se você tem, hoje a gente ofereceu para comunidades do interior o acesso ao WhatsApp da promotoria, o WhatsApp funcional. Então, o cidadão pode ligar, pode mandar mensagem, pode se comunicar diretamente, sem precisar sair do sítio, sem precisar se deslocar de uma cidade para outra, que é termo da comarca, sem precisar. Ele pode diretamente se dirigir à promotoria. Então, a gente pode ter uma situação tal, e enquanto tiver, naturalmente, essa questão do grupo de risco, o promotor está residindo em outra comarca, porque é grupo de risco, ele pode receber a reclamação via WhatsApp. Um cidadão precisa de um medicamento, por exemplo, lá em Pureza, ele pode mandar isso para o promotor por WhatsApp, né, passar a secretaria, a assessoria, e o promotor recebe os documentos, a pessoa pode tirar foto do receituário médico, foto do laudo médico, foto dos seus documentos pessoais, mandar tudo para o WhatsApp. O promotor faz a peça no sistema, no EMP, junta esses documentos, já peticionou diretamente no PJE, direto do EMP. Isso é feito o peticionamento. A juíza, se tiver, por exemplo, o juiz em grupo de risco, vai receber no PJE também em outra cidade, despachará, decidirá sobre a liminar. Essa liminar vai para o fórum pelo PJE, do PJE e algumas comarcas, o juiz, a justiça já tem funcionado como um MP, que a gente já tem convênio, já manda por e-mail os ofícios para a prefeitura. Esse ofício poderá sair por e-mail, diretamente da secretaria, e você tem em 2 horas, o que poderia durar antes 2 dias, o medicamento na mão do cidadão, que é o que está preocupado e precisando. Então, assim, a gente, eu acho que tem que caminhar no sentido de buscar a prestação de serviço cada vez mais célere, mais ágil, mais precisa, permitir cada vez mais que as pessoas, nesse contexto que a gente está vivendo atual, né, tenham segurança e tranquilidade para trabalhar e produzir, e eu penso que se a gente fizer isso de forma organizada, ao final a gente vai ter uma produtividade melhor do que tinha. Nós tivemos uns dados dos primeiros meses de pandemia, o número, né, a totalização do número de atendimentos, de processos recebidos, de processos despachados, de denúncias, entre outras questões, tinham reduzido bastante. Porque, primeiro, os processos não estavam circulando, os prazos estavam suspensos, ninguém fazia audiência. Hoje, os promotores, mesmo à distância, estão fazendo audiência por videoconferência. As nossas sedes, se os colegas ainda não sabiam, algumas a gente já organizou e já tinha uma determinação para que todas tenham, principalmente aquelas que há menos servidores ou promotor esteja em grupo de risco. Mas estamos orientando todas as sedes a organizar uma sala para atendimento cidadão. Então, o cidadão, na hora que chegar, ele tem como ter o atendimento com o promotor, ele tem como ser feita a audiência judicial diretamente de uma sala na promotoria preparada para isso, independentemente de onde esteja o promotor de justiça. E isso tem funcionado e a gente quer cada vez mais reforçar esses instrumentos de tecnologia. Não significa, lógico, quando a gente tiver uma vacina, a situação se equilibrar contra a pandemia, não vai se ter o trabalho presencial, né, pleno. Mas, com certeza, teremos muitas atividades que serão mantidas de forma virtual, porque se viu que foram vantajosas e que contribuem para o incremento de produtividade, inclusive, e acesso da população. A questão do WhatsApp é uma possibilidade de acesso que a gente não existia. O cidadão tinha que sair do sítio, lá em Marizal, andar, às vezes, 2 quilômetros, 10 quilômetros, a pé ou de bicicleta, para ir à sede do Marizal, esperar numa fila de atendimento. Eu fui promotor em Marizal em 2000, tinha, às vezes, 30 pessoas esperando para ser atendida. Eu começava de 8 da manhã, terminava às 2 da tarde, sem parar. Eram 6 horas de atendimento. Isso porque tinha que ter aquele dia, porque lá tinha audiência todos os dias, eu só tinha um dia de atendimento, e juntava toda essa população carente todas essas horas esperando. Hoje, a comarca de Marizal, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp com a promotoria. Vai ter sempre um servidor com o celular funcional e sempre vai ter acesso ao promotor, se houver a necessidade do contato imediato e direto com o promotor de justiça.
Excelência, Isso é importante. eu Doutora gostaria Carla. de falar. A corregedoria não foi em nenhum momento convidada para nenhuma reunião dessas que tratam dessa forma de trabalhar, do retorno. Em nenhum momento a corregedoria foi convidada para tratar sobre isso. E a visão da corregedoria é um pouquinho Vossa Excelência diferente. Vossa Excelência foi lá atrás, não diga que não foi, não que foi. Vossa Doutor Excelência Eudo, achou que não, eu acho que eu tenho até registrado, achou que não era doutor uma Eudo, questão da corredoria, porque aquela comunicação que foi encaminhada à corregedoria foi uma realidade. Hoje, nós estamos 150 dias depois daquela realidade. Então, tudo mudou, inclusive a gente, né? A forma de a gente encarar, porque exige que nós mudemos. então, se Só um Vossa Excelência minutinho, considera que doutor. agora deve participar, o convite está mantido, porque o convite foi feito. Com Para que todos certeza, saibam, Excelência, o convite com foi feito. certeza. Com certeza, porque o contato dos membros com a corregedoria é muito próximo. Então, esse cidadão de Umarizal que vai usar o WhatsApp para fazer uma reclamação à promotoria, lá na promotoria há necessidade de registro no EMP ou no EMP virtual. E o promotor vai ter que localizar o seu servidor, que pode estar em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, porque Vossa Excelência sabe disso, né? Para que ele faça esse registro. Muitos dos promotores, dos membros, não estão satisfeitos com esse tipo de trabalho, porque até localizar esse servidor para fazer o registro pelo WhatsApp, ele gastou, no mínimo, meia hora para localizar. Então, ou redigir uma mensagem pelo WhatsApp ou encontrar pelo telefone mesmo. Então, muitos colegas estão com muita dificuldade com essa forma tecnológica. Vossa Excelência sabe que eu gosto muito da tecnologia, porque isso tem possibilitado que a corregedoria ande melhor, né? A tecnologia é boa, mas essa tecnologia exacerbada, sem a gente pensar de fato em cada um, não é que Vossa Excelência não pense, nem a equipe de Vossa Excelência não pense, com certeza deve estar pensando, mas só um exemplo muito claro, esse questionário do Informes, eu, como gestora da unidade, preenchi que era inviável o trabalho remoto, e de fato da corregedoria. 3 servidores dos 6 responderam que o trabalho podia ser 100% desenvolvido remotamente. O que vai valer? O que o gestor está dizendo ou o que os 3 servidores disseram? Vai ser quantitativo, porque se for quantitativo, os servidores vencerão, 3 contra 1. E o gestor está dizendo que o trabalho da corregedoria tem que ser presencial. Está sendo remoto, nós estamos produzindo por um esforço pessoal de determinadas pessoas, mas não pela natureza do trabalho. A natureza do trabalho não é essa. Então, tal como a corregedoria, alguns colegas têm chegado à corregedoria e reclamado do tipo o quê? O servidor diz, eu vou cumprir o seu despacho em 45 dias. É dessa natureza que nós temos. São secretarias que não se comunicam. Como é que, remotamente, os promotores estão se valendo de uma secretaria unificada que não se comunica um servidor com o outro? Então, nós temos realidades dramáticas no Ministério Público. Talvez seja interessante mesmo que a gente seja ouvido, né? Porque quantitativamente é uma questão, esforço pessoal é outra questão, e resultado tecnológico é outra questão. Aliar tudo isso para encontrar é uma dificuldade. Vossa Excelência tem passado por isso. Né? Então, era uma questão que a corregedoria tem chegado a gente, é uma vivência própria e alheia. Certo? É só Excelência. Isso. Obrigado, doutora Carla. Deixa eu só, doutora, dizer, eu agradeço a doutora Carla agora, inclusive, que para a gente precisa, né, por questão de justiça, eu tinha que registrar que o convite à corredoria foi feito e a doutora Carla, naquele momento, entendeu que era uma questão mais da administração gerenciar e resolver. Se a corredoria está disposta agora a ingressar nesse debate, nesse trabalho, nenhuma dificuldade, pelo contrário. Até porque a gente também tem algumas questões
que se precisa decidir, e muitas vezes precisam ser da corregedoria mesmo, porque eu não tenho determinadas questões de corregedoria, de controle de atuação, não são afetas à PGJ, né? Mas eu queria só deixar claro que o que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, é que a gente está fazendo tudo isso no momento da pandemia. O que vai ficar para depois, não sou eu que vou decidir. E adianto mais, vão ter coisas que vai ser o CNMP que vai decidir, porque tenho certeza que essa questão de teletrabalho para membros, hoje é o assunto mais discutido no CNJ, CNMP, em todos os lugares. Se vai existir ou não, que eu não estou falando no mérito, sob hipótese alguma, né, se deve ou não deve existir, eu estou só dizendo que a questão do teletrabalho, do trabalho remoto, nas unidades em que ele é possível, administrativamente, não estou falando do promotor, porque nesse ponto, tudo que a gente trata, quando um colega perguntou, mas o promotor terá teletrabalho? Eu digo, isso aí eu não interfiro, porque isso é uma decisão da Corregedoria Nacional, do CNMP e da Corregedoria Local. O Procurador-Geral não tem interferência sobre isso. A minha interferência é sobre os servidores. Então, o que eu estou dizendo é que em unidades administrativas do Ministério Público do Norte, teremos, após a pandemia, unidades totalmente virtualizadas, em que não terá mais trabalho físico, em que sobrará uma sala mesmo, aquele espaço físico sobrará. E a gente tendo bastante controle até lá, para que não perca nada, pelo contrário, só irão para o teletrabalho. Veja, teletrabalho é diferente do trabalho remoto. A gente tem o trabalho remoto hoje em razão da pandemia. O teletrabalho, nós temos uma resolução que exige 30% de acréscimo de produtividade. A gente está pensando em talvez reduzir esse percentual, porque ele é muito duro. 30% é muito duro, muita gente não quis entrar e teve outras pessoas que saíram. Porque quem trabalha já dentro do seu limite, é correto, estritamente correto, ele trabalhar 30% a mais é uma insanidade. Ele diz, não, eu não tenho condições de fazer isso. Eu já dava meus 100% possíveis, né? Então, assim, o que a gente está falando é teletrabalho para algumas unidades será uma realidade nova, vai entrar nesse campo do novo normal, mas quanto ao funcionamento do trabalho dos membros, tenho certeza que essa é uma discussão nacional, que vai passar principalmente pelo CNMP. Não vai ser, porque isso tem uma questão constitucional envolvida, que é da residência na comarca. E o CNMP, neste momento, há 2 meses, foi instado a discutir e disse, não, o CNMP agora, durante a pandemia, não tratará disso. É para não influenciar, não misturar os assuntos, né, de pandemia com teletrabalho para membros. Passada a pandemia, isso necessariamente vai voltar ao campo de debate e, naturalmente, a gente vai ter todos os Ministérios Públicos a oportunidade, né? Mas, doutora Carla, então já fica registrado que Vossa Excelência já está convidada para participar. Tudo aquilo que envolver membros, pode ter certeza que a gente já, quando tiver reunião, lhe convida ou já manda o material que estiver sendo discutido, até porque eu lhe garanto que não estou discutindo nada sobre o trabalho dos membros, se não durante a pandemia, né? Neste momento da pandemia. Acontece, Excelência, que o trabalho dos membros tem sido muito prejudicado pelo não trabalho dos servidores. Então, é essa que é a questão. Não dá, é óbvio que a corregedoria não tem absolutamente nada a ver com os servidores, né? Isso é estritamente violência. Mas o trabalho dos membros, quem vai registrar as inúmeras reclamações, o WhatsApp, que o promotor primarizal receberá. Né? Essa é uma questão, e o registro não é coisa simples. Né? Não é um clique, é um registro. Os processos judiciais pelo PJE simples. Ele chega pelo PJE, tem que entrar no EMP, e para entrar no EMP tem um registro. Então, essa é uma reclamação, inclusive, dos procuradores. Nós não temos, enquanto procuradores, nós não temos servidor para fazer esses registros. Não é uma coisa simples, né? Não vem com essa imediatidade como foi narrado, né? O ideal seria, mas não é, não funciona assim. Então, é essa questão de muitos promotores, muitos membros com dificuldade em razão dessa questão do teletrabalho, seja no Brasil, seja fora do Brasil, teoricamente prestado, né? Por muitos servidores. Muitos servidores conseguem aliar a vida profissional, a vida familiar,
no trabalho remoto. E pandemia, Excelência, existem várias etapas de pandemia. Pandemia março, pandemia abril, pandemia maio, e assim sucessivamente nós estamos em pandemia agosto. Então, a realidade, quando a Excelência chamou a corregedoria, era a pandemia inicial, não é a pandemia de hoje, né? Mas é isso. Mas a gente agradece e vai participar. Eu. Alguém? Doutor Anísio. Excelência. Não, eu gostaria Excelência. Lembre de mim, doutor Anísio. Acho que o doutor Herbert realmente estava inscrito primeiro. Não há problema, pode seguir, doutor Herbert, depois eu falo. Pode seguir, doutor Anísio. Excelência, você é a primazia, pois não. Mas Vossa Excelência é mais antigo, merece todo o deferimento. Vamos fazer um sorteio. Peraí, vou pegar um papelzinho para o sorteio. Não, fica à vontade, doutor Anísio. Doutor Eudo, é o seguinte, eu só gostaria de apenas uma reflexão dos colegas, porque essa questão de serviço em dia é uma questão que envolve muitos fatores. Nunca foi fácil esse conceito, essa definição, sequer a ideia, tendo visto que conceito, definição e ideia são coisas diferentes. Mas é uma questão que realmente preocupa e deve preocupar todos nós. E eu apenas a título de reflexão, eu deixo aqui algumas considerações, acreditando que a doutora Carla e Vossa Excelência que vão conduzir o cumprimento dessa decisão, porque, veja bem, apenas um detalhe, são situações díspares, diferentes, são promotorias do interior, promotorias da capital, e isso poderá criar uma torre de Babel, porque nós temos uma lei, inclusive, a 141, que prevê a substituição automática, e até alguns entendem que a substituição automática é em decorrência do princípio promotor natural. Então, são situações que vão ser vivenciadas e que é preciso ficar muito claro. Eu não sei, de antemão, se a Corregedoria e a Procuradoria-Geral teria condições de chegar a uma definição concreta do que seja estar em dia com o serviço. É uma situação que não é de hoje que se discute, né? Se discute no Conselho Nacional de Corregedores, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, não de hoje, já de muito tempo, e talvez fique apenas aqui uma sugestão, porque, veja bem, se alguém for preterido em relação à substituição automática sobre o argumento de que não está em dia, teria que se dar pelo menos a ele o direito de, num contraditório não para a defesa, ele se justificar, dizer, não, por que eu não estou em dia? Eu não estou entendendo, isso poderá demandar, inclusive, medidas judiciais, como talvez um mandado de segurança para assegurar o direito de substituição. Quer dizer, é uma questão que não é fácil. E talvez até uma consulta formulada pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais ou dos Corregedores Gerais ao CNP, para que ele possa dizer como cumprir essa decisão. Porque tem decisões que a gente precisa, pelo menos, não é que não vai cumprir, mas saber, Excelência, nesse tópico aqui, como é que eu vou cumprir? Se a Corregedoria, a Procuradoria Geral já tem mecanismos e que compreendem que isso é fácil de ser cumprido, eu gostaria que dessem, portanto, o mais breve espaço de tempo possível, que colocasse, que publicizasse isso para toda a classe, para que a gente pudesse saber. Então, nós vamos começar a saber o que é estar em dia e o que é estar em dia, porque quando houver a oportunidade da substituição, nós, então, como membros, saberemos se estamos aptos ou não. Então, talvez uma consulta formulada pela Corregedoria Local, por você, ao CNP, já que é uma decisão, me parece que não é nacional, é para o Rio Grande do Norte, salvo engano, para que se diga exatamente o que é estar em dia, né? E o universo, e mostrando também que aqui, Vossa Excelência tem que cumprir uma lei. A lei diz que a substituição automática está prevista em lei. Vai deixar de cumprir a lei ou vai cumprir essa decisão? E essa decisão é contra a lei? Quer dizer, são situações que apenas estou colocando, não tenho realmente uma resposta, porque, como eu disse, a minha história também aí na nossa instituição é de não saber o que é, enfim, estar em dia com o serviço público. É só, Excelência. Obrigado. Doutor Herbert. Já faço, antes de passar ao doutor Herbert, eu acho importante isso que o doutor Anísio falou, porque a nossa preocupação primeira era saber como fazer isso, mas como o corregedor já disse na decisão, que caberia à corregedoria local definir e ao procurador-geral apenas designar quem está com o serviço em dia. Eu disse, bom, primeiro vamos saber da corregedoria local. Eu sugeriria à doutora Carla que a gente já pautasse esse assunto para a sessão de setembro. Durante esse mês, houvesse a apresentação de uma minuta pela corregedoria para o colégio, para a Amperne, para os membros tomarem conhecimento, para a gente discutir isso
né, até setembro, porque em outubro, em princípio, já vai estar valendo, porque o comunicado que eu dei ao Corredor Nacional é que a partir de outubro já pode ser aplicado. Eu já acho que teria um a sistema. Corregedoria Nacional não pode passar por cima de uma lei local, não. Aliás, o Conselho Nacional não está autorizado a descumprir uma lei local. Ele não é Supremo, isso não existe. Pelo menos essa questão, que eu entendo, essa questão de instituição automática, é posta na lei. É uma questão até de conceito. O procurador-geral vai dizer que não, é a lei que designa. E entra aí a questão do promotor natural. Eu acho doutor Arli, o problema é que o MPRN nunca recorreu, eu tomei conhecimento disso agora, isso foi na gestão anterior. O MPRN não recorreu dessa decisão e agora só restaria um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Aí eu acho assim, bastante temerário ir ao Supremo para discutir uma regra que de fato tem um cunho moralizador. Eu vou dizer ao Supremo que não, é porque a lei não prevê, mas eu posso dar mesmo para quem esteja com serviço acumulado, eu deverei manter ele acumulando outra, que ele já não dá conta da dele, quer dizer... Eu nem sei se essa questão seria para o Supremo, porque tem determinados casos que não vai para a Justiça Federal, eu não sei. Acúmulo de serviço não permite nem a promoção por antiguidade, é muito sério, isso está na Constituição, né? Então, é uma definição. Talvez o melhor seja disciplinar mesmo. O próprio do Ministério Público Judiciário, que a gente está não permite nem promoção. Doutora Carla concorda em submeter ao opinamento do colegiado em setembro e até lá apresentar... Excelência, não. Eu não posso dizer esse dia exato daqui para setembro. Por quê? Porque nós temos, primeiro, que ver o DTI, que não é tão simples, ainda mais em teletrabalho, em trabalho remoto. Nós temos que procurar todas as outras regras e nós temos todas as atividades da Corregedoria. Então, a próxima sessão, ou seja, daqui a um mês, eu já levar um assunto que não estava, vamos dizer assim, pautado, porque nós já colocamos muitas questões no nosso ofício. Eu não gostaria de deixar esse dia marcado, certo? Marcado, não. Agora, com certeza, ele entra no rol de prioridade. E aí, gostaria também que Vossa Excelência colocasse a DTI com a prioridade para a gente já trabalhar juntos, porque essa seria uma questão de com DTI a gente poder resolver também. Não dá para excluir a DTI dessa discussão. Não, a DTI é o que ele chama até a regra do negócio, para fazer um sistema. E se a Corregedoria já tiver, quais são os critérios estabelecidos de produtividade, a DTI faz isso. O problema é assim, eles também estão com uma situação emergencial. Agora eu respondi isso à Corregedoria Nacional, não dava para fazer nesse mês, porque a gente está na migração do MP Virtual para MP. Envolve muitas promotorias, envolve muita coisa. Isso ficaria para setembro. Mas em setembro, com certeza, será feito. E aí, logicamente, que Vossa Excelência vai ter todo o acesso à DTI, porque o sistema será da Corregedoria. A gente vai oferecer o apoio do corpo da DTI. O ofício 084, que nós encaminhamos para Vossa Excelência no dia 23 de julho de 2020, nós colocamos os critérios que hoje o Conselho Nacional e a Corregedoria Nacional estabelecem como está em dia. Então, na realidade, doutor, alguns instrumentos do Conselho Nacional e da Corregedoria Nacional que levam à questão dessa definição de uma escolha da corregedoria local, não. Com certeza não será. Existem alguns critérios que ele já estabelece em resoluções e recomendações que a gente chega a essa definição de estar em dia, que é praticamente a mesma que a corregedoria hoje atua, exige e o Conselho Superior também exige. Então, existem já os instrumentos, e no ofício que eu encaminhei para o doutor Eudo, no dia 23 de julho, eu já coloquei as questões e a fundamentação que seria uma situação de estar em dia. Ok. Então, doutor Herbertinho pediu a palavra. Graças a Deus. Excelência, mas está bem dentro do contexto, especialmente também faço minhas as palavras do doutor Anísio Marinho Neto, quando falou da necessidade de se estabelecer esse conceito de estar em dia. Por que isso? A última distribuição que recebi do colégio, da Secretaria do Colégio de Procuradores, foram 34 processos. E a penúltima, 28 processos. Se um assessor meu estivesse de férias,
eu já ia sofrer um grande problema de acúmulo de serviço. E sem considerar os processos do Conselho Superior do Ministério Público, que a eficiência da Secretaria do Conselho nos faz distribuir praticamente todos os dias processos daquele órgão, certo? Então, é muito preocupante e há necessidade de se estabelecer, porque muitas vezes não depende só do membro. A ideia de acúmulo não depende só da atuação do membro da instituição, seja promotor, seja procurador. É preciso ver todo o contexto de trabalho desse colega e não simplesmente também deixarmos em aberto um conceito subjetivo. É preciso, sim, estabelecer regras objetivas para que possa dar tranquilidade a todos os membros da nossa instituição. Então, é dentro desse contexto, essa dificuldade que nós estamos atravessando. Como disse o doutor Raimundo Silva, parece que é uma coisa já virou normal, essa distribuição é elevadíssima, né? E a nossa dificuldade também de enfrentar todo esse trabalho. Então, era esse o registro, Excelência, somente esse. Muito obrigado, doutor Herbert. Mais algum colega gostaria de... Não. Bom, então, não havendo mais assuntos institucionais, agradeço a todos, desejo uma boa tarde e até a próxima